Bom dia, oitavo ano. Como é que vocês estão? Ai, quanto tempo, eu já estava com saudade. Vocês estavam com saudade da língua portuguesa? A gente estava. E vocês viram o nome da aula? O nome da aula é uma pergunta. E vai começar já no ar aí para vocês. Aí vocês respondem lá no final pra gente. É lenda? Vamos à apresentação da aula de hoje? O tema da aula é lenda e releitura. Oitavo ano, a habilidade que vamos acionar é ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Nossa, nunca foi tão fácil ler a habilidade, que maravilha! Bom, eu sou a professora Mônica, vocês me conhecem. Hoje eu estou como moderadora da professora Andréia Paulon, que vai ministrar essa aula. Tudo bem, Andréia? Tudo bom, Mônica? Bom dia, tá animada? Tô animada. Você estava com saudade da aula de língua portuguesa? Ah, eu estava também morrendo de saudade. Bom dia, oitavo ano, bom dia, professores e alunos. Vamos aos objetivos, porque hoje a Mônica vai falar de novo da tal caixa de Pandora, hein? Olá, cobrem da Mônica hoje. Ai, o que havia ou o que há na caixa de Pandora. Vamos lá. Objetivos da aula. Identificar e explorar o gênero textual, peraí. Vou colocar na tela. Peraí, que eu tomei ó, tá vendo? Eu sabia que não era certo. Vamos lá. Identificar e explorar o gênero textual lenda. Refletir sobre as características dos gêneros mito e lenda e reconhecer a importância da intertextualidade. Para isso, nós vamos começar numa, Mônica, vai. Pode deixar. Já me dei mal nisso. Opa, numa acolhida, beleza, gente. Vamos lá. Para começar, então, na última aula abordamos o assunto mito, ilustrando com a polêmica caixa de Pandora, certo? Então, duas perguntas aí para vocês. A que conclusão você chegou sobre o gênero mito? A que conclusão você chegou sobre o gênero mito? E a segunda, o que havia na caixa de Pandora? Não me culpem, não tenho nada a ver com isso. A culpada é a Mônica. Vamos ver se eles ainda estão movidos pela curiosidade. A gente vai dar 2 minutinhos para eles, para essas duas primeiras? Bora. Só para eles relembrarem, né? Porque Bora. já faz um tempinho. Vamos lá, 2 minutinhos para essas duas primeiras, hein? Então, Mônica, olha, gente, o que nós temos aí de respostas? É só fazer um recesso, não é? Vamos fazer um recesso que aí parece que dá um boom na cabeça de vocês. Onde é que está a aula anterior? Vários aqui falando, não lembro, não estava. Aposto que muitos estavam e não lembram, é isso? Estou falando que não estavam. Gente, a gente fez uma análise textual sobre o texto A Caixa de Pandora. Estávamos eu, o professor Rodrigo, professor de História e Geografia. Ele me ajudou bastante com essas questões de mitologia. A gente viu lá a diferença entre mito e mitologia. E aí,
temos aqui vários alunos apontando sobre a caixa, porque aí ficou no imaginário deles a questão da caixa mesmo. Sobre o gênero mito, eu não estou conseguindo achar aqui. Não estou conseguindo, vamos ver. Vários aqui apontaram, ó. O que tinha na caixa de Pandora? Eu vou colocar a resposta da 2. O que tinha na caixa de Pandora? O Victor Hugo diz assim, a caixa tinha o código, kkkk, e o Samuel Corrêa também, o QR Code, porque a gente ficou, André, a aula inteira no suspense. Quando a gente abriu a caixa, pum, veio o QR Code da avaliação. Mas a Ana Clara, assim como outros alunos colocaram, tinham todas as maldades do mundo ali. E aí, muito bem. Marcaram corretamente. Ó, eu tenho aqui, vou ler para você, porque é sobre o mito, né? Que aí você pode falar se eles estão no caminho certo ou não. Ó, o Lucas colocou que é uma história fantasiosa para levar como ensinamentos os símbolos. Ai, que bom. André tá pelo celular, às vezes é mais fácil. O Kaique disse que é como se fosse uma lenda, um folclore. Olha o Guilherme, agora achei uma aqui. Ele falou assim, são histórias bem forçadas. Muito legal, bem forçadas. O Rodrigo coloca espíritos, coisas malignas, sei lá. O Cauã também fala, parece que contam sobre vários espíritos. Fábio Antunes falam, são coisas que podem ser verdades ou não. Eu acho que ele devia estar se referindo ao fato de que, dentro do gênero mito, a gente explica as origens do mundo, muita coisa que a história tenta explicar. Mas aí, dentro do mito, é de uma forma mais fantasiosa, uma narrativa fantástica, como a gente viu. Sim. Muito bem. Então, ó, vocês estão no caminho certo aí, né? De falar um pouquinho sobre o mito, de ter lembrado a questão da caixa de Pandora. E o que eles colocaram que tinha na caixa de Pandora? Então, vários colocaram, vários pontuaram as maldades do mundo, mas aí eles também lembraram o que tinha na nossa caixa de Pandora da aula, que era o QR Code. Tá. Muito bom. Então, vários lembrando aí. Olha só, o que eles gravam, não é? Eles gravam esses momentos. Às vezes, eles precisam sistematizar melhor para gravar ali as questões da função de cada gênero textual, tá bom, gente? E aí, é bom que a gente tenha essas sequências de aula para ir sempre retomando. Mas você sabe que eu estou vendo bastante aqui, colocando, que tinha na caixa todos os males do mundo. Sim, eu falei, os males do mundo, a maldade do mundo, eles então, lembraram. A maioria, né, colocou isso. Que a Pandora foi criada com pretexto para ela trazer as maldades do mundo, na real. Eles perceberam isso, né? Eu gostei, achei. Olha, a Camille diz, explica bastante sobre a origem do homem, criando personagens sobrenaturais. E o Roberto colocou também, ele é simbólico, explicativo, perfeito. O gênero mito é simbólico. E o Vinícius, eu já vi algum outro também colocando isso. O Vinícius colocou que na segunda, que eram os males e a esperança. Olha, ele lembrou. Lembrou que a esperança. Eu já vi mais alguém. Tem a Giovana também colocou esperança. Alguns colocou. Aqui também, o Gustavo, fantasia da mitologia, os males e também a esperança. Eles foram lembrando, né? Que foi o que ficou. Só para encerrar, a Marília Gabriela pergunta quando é que foi essa aula? Foi no dia 21 de agosto, sexta-feira. Antes da semaninha aí do recesso. Pode voltar lá no canal do 8º ano. Isso, assiste que foi bem legal, hein? Então vamos lá. Agora nós vamos então para mais 2 questões agora. E aí eu vou dar mais 2 minutinhos, porque vocês precisam pensar aí um pouquinho para escrever na segunda. Não é, gente? Conta-nos brevemente, mas é bem brevemente, tá? Então a primeira, o que você sabe sobre o gênero lenda? O que você sabe sobre o gênero lenda? E a segunda é, você conhece a lenda da Yara? E aí, se você conhece, conta brevemente o que é essa lenda. Então, 2 minutinhos. O que é o gênero lenda, né? O que você sabe sobre ele. E se você conhece a lenda da Yara. Vamos lá? Rapidinho, 2 minutinhos aí.
Então, Mônica. A gente tá aqui animada porque essa música foi tava muito boa, legal. A música tava boa, né, gente? Então, bora lá. O que você sabe sobre o gênero lenda? Gostamos muito do que encontramos aqui. Cauã Rafael diz assim, são narrativas transmitidas de geração para geração? Muito bem. Irlaine diz assim, olha, eu sei que são contos que não existem. São contos que não existem, mas a gente mais ou menos entendeu o que ela quis dizer, não é, professora? E Débora disse assim, as lendas são histórias que assustam. Acho que ela deve estar pensando em lendas urbanas, porque lendas existem. urbanas também. Vários falando sobre lendas dos times paulistas. Isso. Corinthians é uma lenda e tal. Gente, mas quando a gente perguntou sobre a Yara, né? Quando a professora coloca lá, quem é Yara? Vários falaram. William disse, Yara eu conheço, é uma sereia que enfeitiça pessoas. Assim como a Fabiane também disse que é uma personagem do folclore brasileiro. E vários lembraram que é sereia e que é do folclore brasileiro, não é? E que encanta... E que canta, encanta e atrai enfeitiça. os homens para o fundo do mar, para o fundo isso. do rio, coisa assim, né? Eles estão colocando nesse... Olha, alguém colocou aqui, eu achei legal, que a pessoa colocou... história, o Ronaldo, história de um povo de um certo lugar. De certa forma, ele Sim. respondeu certinho, né? E transmitida entre as gerações, não é? Li alguém aqui que colocou que é uma história transmitida de geração para geração também. Muito bem. Muito bem, gente. Vocês, então, agora vão ouvir um podcast do texto que se chama A História Oficial. E aí, o que vocês vão ouvir, mas vocês precisam prestar atenção nas imagens, porque as imagens vão acompanhar o podcast. Ai, que legal, E aí, professora. eu vou pedir desculpas, porque aluno cego vai precisar da ajuda de alguém. É verdade, Porque a gente não tem como ficar falando, porque são várias imagens. Então, eu peço desculpas, eu preciso do auxílio de alguém em casa. Vamos fazer um apêndice aqui. O aluno que está com deficiência visual, que ele tem, e ele não vai conseguir ver as imagens, é assim, você pratica bastante a escuta ativa. É que essa história, ela merece que os alunos também voltem à lenda da Yara. Então, a gente mais ou menos só deu o aluno aí que vai ficar só com podcast, por favor, pratique a escuta ativa, preste atenção nos detalhes, tá bom? Deste texto oral, porque eles não vão ver o texto escrito. Então, para ficar mais ou menos fácil de entender, a professora selecionou algumas imagens e essas imagens vão remeter à lenda da Yara, tá bom? Deixa eu só fazer aqui um apêndice antes da gente começar. Esse texto foi escrito pela Yara Panchame Ávila. Yara está aí ao vivo assistindo, acho que pelo Facebook. Um beijo para Yara, que é minha aluna da EJA, do ensino noturno. E também um beijo aí para todo mundo da Brasilândia, que ela falou que tá todo mundo acompanhando a aula. Então bora aprender. Yara, eu também preciso agradecê-la, porque...
a aula saiu por sua causa, entendeu? A gente conseguiu montar essa aula legal por sua causa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E prestem atenção no texto, que é muito legal, tá bom, gente? Vamos lá. Bora lá. A história oficial de Yara Panchame Ávila. O dia estava ensolarado, muito propício para pegar um bronze e tirar a lama do cabelo. Fundo de rio é bom, mas é cada nó, cada dread, não é fácil se cuidar assim. A indiazinha pega seus apetrechos de beleza, vai para a superfície do rio e escolhe uma pedra confortável com o sol batendo em cima. Fica ali, feliz, desembaraçando as madeixas, ensaiando seu concerto para uma só voz. Final de ano chegando, ela precisava estar pronta. No reflexo do espelho d'água, a perfeição. Estava se sentindo linda. Pele ok, cabelo ok, voz ok. Até que escuta um "Ô, lá em casa, hein?" Logo em seguida, outro completa: "Casa, comida, roupa lavada, topa?" Yara faz a egípcia. Continua se admirando no espelho e começa a entoar o mantra budista, tentando se acalmar. Outros 4 pescadores se juntaram. Falavam de tudo. Um deles chegou a fazer referências à indiazinha e comentou: "Semaninha de lucro." Ela ficou indignada. "Semaninha de lucro? Estão pensando que eu sou um objeto, é isso? Malho todo dia, faço dieta equilibrada. Semaninha de lucro? Não vou dar ousadia, perder minha classe com esses... deixa pra lá, vai. Vem, sol. Não satisfeitos, começaram com citações musicais. "Você é luz, é raio, estrela e luar." Um outro, mais empolgado, grita: "Uma deusa, uma louca, uma feiticeira." Ah, pronto! O homem nem terminou de dizer feiticeira. Aparece Dona Otília, mulher ciumenta, toda descompensada, gritando: "Feiticeira! Feiticeira!" O homem se assusta. Era a própria esposa dele quem gritava atrás dele. Na tentativa de escapar do flagrante, o pescador sai correndo e, sem querer, vai esbarrando e empurrando alguns pescadores que, a esta altura, já eram uns 10. Todos caem no rio. Yara, tentando se acalmar, entoa o dos budistas. Quanto mais gritos ela ouvia, mais prolongava o diga-se de passagem, numa afinação digníssima. Foi um corre-corre. Alguns pescadores fugiram para suas casas, uns 3 se afogaram, inclusive o marido da Dona Otília. Os ventos correram para ver o que estava acontecendo. O sol se recolheu, orgulhoso de sua amada. Foi um rebuliço só. Yara, assustada, resolveu se recolher no fundo do rio. Andava triste. Soube por fontes seguras que Dona Otília passara a sentar na beira do rio, à espera ou do marido ou da Yara para tirar satisfações. Falava para todos que o marido havia sido enfeitiçado pelo canto da sereia e agora estava morando no fundo do rio com a outra. Não tinha mais como continuar morando ali. A indiazinha pediu ao deus Poseidon que a autorizasse a se mudar para o mar. Assim que houve a chance, ela pegou carona com seus botos e se jogou no mar. Foi adotada por Tritão. Ali sim era vida.
tingiu os cabelos de ruivo, repaginou as roupas e mudou de nome. Agora chama-se Ariel. Foi descoberta por um caça-talentos de Hollywood e hoje vive linda, plena e famosa. Ah, sim, na aldeia ainda procuram por uma tal de Yara. Dizem que encanta com seu canto, que na verdade era um mantra, e reza a lenda que ela mata os pescadores. Mas ninguém foi ouvir o que a Yara tinha a dizer. Enfim, muitos sempre culpam a vítima e outros, sem nada saber, a idolatram. Tem alguém que está se escondendo aqui, ó. Ai, que a vergonha! Aqui de tudo isso, que ficou ótimo esse podcast. Ficou muito engraçado. Gente, olha, é assim, né? É bom quando a gente aprende rindo, achando graça. E o texto é maravilhoso. Então, não tinha como ser diferente. Tem pessoas aqui perguntando, eu quero esse podcast. Vai lá no Anchor. Eu, a professora Andréia, a gente tem perfil lá no Anchor. Vocês já ouviram falar? É um aplicativo que é uma rede social de áudios. E aí a gente registra as nossas leituras lá. Procura no Anchor, baixa esse aplicativo, é Anchor. Colocar aquela Mônica e você vai encontrar esse podcast, vai ouvi-lo quantas vezes quiser. Esse texto maravilhoso da Yara. E a Mônica canta, hein? Não sei não se ela não é sereia, mas ela canta, hein? Vamos lá. Bora. Bom, vocês viram que a gente não fez à toa a pergunta se você conhecia a lenda da Yara, né? E aí, coincidentemente, quem escreveu o texto também se chama Yara. Não é? Foi a dona Yara. Então vamos, ó. Agora as provocações no chat? Pode deixar até aberto, né, Mônica? Estava aberto. Olha vai só, ficar aberto ainda. Provocações, né? Então, a história oficial é uma lenda? Por quê? Responde aí para nós. Por que você acha que a história oficial é uma lenda? É ou não é? O que você achou? E aí, é possível identificar intertextualidade nesse texto? Justifica a sua resposta. Gente, quando a gente fala justificar, assim, coloca algum elemento que você notou aí que, poxa, nossa, quando disse isso eu lembrei de tal coisa. Isso é intertextualidade, certo? Então, vamos lá. Tentem aí pra gente, o que vocês conseguem falar? Olha, a gente não vai dar minutinhos, não. Tem aqui, Sara Yasmin falou sim, é lenda, porque lenda pode ter de várias formas, inclusive dessa forma. Ela disse que a história oficial é uma lenda. Uma lenda. Muito bom, Sara. E, assim, várias dizendo, não é lenda. Vários aqui. Ana Carolina, deixa eu ver mais. Aí eu fui subir mais um pouquinho e vários. Sim, é lógico que é lenda, como diz o Diogo Oliveira. A Giovana disse, não é, porque essa história não existe. Foi a primeira vez que vocês ouviram, né? Eu também ouvi pela primeira vez. Olha só. E é possível identificar intertextualidade, gente? Você vê nesse texto alguma coisa de outros textos? E aí, hein? Olha, conseguiram? A professora Leni está dizendo que isso daí é uma versão. Ela sempre amou as lendas e disse que esse texto daí era uma versão de uma lenda. Tá, então que seria uma... A gente pode chamar então de uma releitura, né? Certo? Muito bem. Olha só, que a Ana Clara disse, ela é uma história inventada, então pode ser considerada lenda. Será que só por isso? Só porque a história é inventada? Então vamos lá, olha só, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Nós de língua portuguesa, nós professores de língua portuguesa, estudiosos da língua, nós temos a obrigação de oferecer para vocês diferentes gêneros textuais, certo? Essa é a nossa obrigação. A gente faz isso porque muitas vezes a família não faz. Então, o primeiro lugar onde você aprende a ler e você lida com vários gêneros é a sua casa. Esse é o primeiro lugar que vai te estimular a ler. E a escola, ela é obrigada, ela é o segundo lugar, é o lugar onde você vai ter contato com todo mundo, então ela é obrigada a te oferecer vários gêneros. Ou a escola faz isso, ou então você vai ter só um ponto de vista, não é? Exatamente. Então, gente, enquanto professora de língua portuguesa e estudiosa da língua, eu só posso falar isso para vocês. Então, olha só, prestem atenção. Quando a gente traz qualquer tipo de gênero que a gente traga, é exatamente para abrir os horizontes de vocês.
Até porque eu reforço sempre aqui, não existe discurso neutro. Muito a bem. palavra é neutra e a partir do momento que ela está dentro de um contexto, ela já adquiriu a intencionalidade daquele que a utilizou, daquele que a empregou. E nem sempre o que ele colocou é o que você vai absorver. Por quê? Porque depende da sua bagagem cultural. Então, quando a gente expõe para vocês, quando a gente coloca coisas para vocês, é exatamente sabendo disso. Nós temos uma diversidade, né, de conhecimentos, aí, de pessoas de culturas diferentes e que vocês precisam, então, de certa forma, se apropriar de tudo isso. Olha, língua portuguesa é para isso, é para abrir horizontes, certo? Abrir horizontes. Vamos lá. Então, é uma releitura? É uma releitura. Ué, de repente, um gosta, o outro não. Gente, a nossa função é oferecer, certo? Oferecer. Até porque, às vezes, a gente encontra, né, em determinados momentos, determinadas discussões, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, mas até para eu não gostar, eu preciso ter um argumento forte, Não é? né? Eu não posso falar que eu não gosto de um livro se eu não fui até o final, Sim. certo? Então, ó, prestando atenção nisso, e ler com criticidade. Ninguém está dizendo para vocês que a Yara é legal. Não, a gente está apresentando um gênero textual. E quando a gente apresenta o gênero textual, a gente está fazendo isso de forma imparcial. Sempre lembrando, o imparcial até certo ponto. O discurso não é neutro, mas eu tenho a obrigação de oferecer para vocês leituras diferentes, certo? Isso aí. Gêneros textuais diferentes, Isso ok? aí. Então vamos lá. Já que vocês perceberam a intertextualidade, uma professora que colocou, né? Que é E uma... perceberam também, vários alunos falaram que tem a Ariel, que é do filme da Disney aqui, eles perceberam. E, gente, sabe o que acontece? Sabe o que eu acho assim, o que eu pretendo com os meus alunos sempre, né? E não é de agora, porque eu estou há 30 anos na sala de aula. É que vocês consigam ir além do texto, né? E que vocês entendam de fato qual é o poder da palavra, né? As coisas só acontecem por conta do poder da palavra, né? Tudo é a palavra. Então, por menos que você entenda sobre lidar com a palavra... E como a gente combina essas palavras numa narrativa, criando um discurso, não é? Vamos lá, vamos prestar atenção nisso. Isso é muito importante. Vocês já são do 8º ano. Não dá mais para ler de forma rasa, absorver tudo, sem duvidar das coisas. Refletir. E o duvidar é no sentido de buscar para confirmar. Será que é assim mesmo? Eu vou buscar e confirmar. É aí que você aprende. Então, a nossa obrigação também aqui é a de provocar. É a de levar a reflexão, Muito certo? bem. Por isso que estava lá, provocações no chat. Exatamente, não é à toa, né? E a gente não está aqui por nada e não é porque a gente não coube em outro espaço, né? A gente está aqui porque a gente escolheu. Vamos lá. Muito bem. O gênero textual lenda é uma narrativa, certo? Então, é o gênero textual que tem os elementos da narrativa. Então, quem são as personagens? Letra B. Onde acontece a história? E letra C, quanto ao foco narrativo, temos narrador observador, narrador personagem ou narrador onisciente. Vamos lá. Personagens, onde acontece a história e foco narrativo. 2 minutinhos para vocês responderem, hein? 3 questõezinhas. Vamos lá.
E aí, Mônica? Ai, meu Deus, respostas? o chat está fervendo. Muito obrigada, professores que estão aí nos apoiando, escrevendo no chat. Gostamos muito de vocês. São parceiros nossos, ajudam o chat a se movimentar e colocam as ideias dos alunos no lugar. Parabéns, professores. Olha só, Fiorella diz, quem são as personagens da história? Yara, pescadores e Tritão, que é o pai, né, da personagem quando ela vira Ariel. E qual é a segunda pergunta? Meu Deus, eu fiquei aqui empolgada. Já vou direto para a segunda pergunta. Onde é que acontece? Qual é o lugar? Vários dizendo, no rio, no fundo do mar. E assim, a maioria pontuando que é narrador observador. É isso mesmo, Pro? Então, vamos lá. Olha, vocês veem que em determinados momentos, é que eu tenho o texto aqui, vou até voltar um pouquinho. Ele fala, inclusive ele sabe o que a Yara está pensando, né? Mistura um pouquinho a fala do narrador com a fala da Yara. Então a gente tem um narrador onisciente, né? Que é o que está aí. Tela. Pode colocar na tela, ó. O narrador onisciente é aquele que vai além do que as personagens falam e fazem, pois também expressa o que elas sentem e pensam. Então, é claro que ele observa, né? Ele não é um narrador que participa, mas ele sabe, ele funciona, entre aspas, como um deus aí, quando sabe, né? O onisciente é porque ele sabe o que ela pensa, o que ela sente, certo? A segunda questão, é isso? A segunda, né? A segunda a gente vai fazendo juntos, ó. E alguém perguntou se tem uma definição de lenda. Tem uma questão número 6, que eu dou a definição de lenda e faço a questão, tá? Então, vamos lá, ó. Agora, pode ir para o próximo slide. Pode colocar o próximo. Ó, leia o primeiro parágrafo do texto, e aí eu coloco para vocês, porque vocês estavam sem o texto, e responda. O dia estava ensolarado, muito propício para pegar um bronze e tirar a lama do cabelo. Fundo de rio é bom, mas cada nó, cada dread, não é fácil se cuidar assim. Aí, André, me permite? Olha que legal isso daí. Isso daí já é uma marcação, é um bom marcador do narrador onisciente. Ele sabe, inclusive, que ela está pensando, as coisas que ela manifesta, e ele coloca ali na narração dele, pontua, gente. O narrador onisciente, ele é bem isso. E a gente tem costume de sempre pontuar como observador, mas olha só, hoje você está aprendendo o que é o narrador onisciente. Ele fez uma mistura aí, né? E quando ele fala assim, ó, não é fácil se cuidar assim, a Yara falando, mas não falando não é fácil me cuidar, por isso que não tem o me. Muito bem, o se cuidar no geral, não é fácil se cuidar dessa forma, não me cuidar, né? Não fala exatamente dela, só dela, tá? Então, ó, letra A. Esse parágrafo permite nos afirmar que se trata de um registro da língua de acordo com a norma padrão ou coloquial do dia a dia. Olha só. E aí, gente, coloquem aqui pra gente, vamos ver. Lá, o que vocês estão respondendo aí? Coloquial ou padrão, hein? Isso é coloquial? Vocês tiveram dificuldade? Vocês perceberam que isso é Isso, tá aparecendo um monte de coloquial aqui. Muito bem. Isso, coloquial, muito bem. Coloquial, isso aí. A próxima, olha só. O trecho em negrito é exemplo de discurso direto, indireto ou indireto livre. Então, olha só. O direto é quando você tem ali bem uma pausa e uma marcação. Pode ter ou não um verbo do dizer. E o indireto é quando o narrador reproduz a fala da personagem. E o indireto livre é quando há essa mistura, né? Eu coloquei em negrito, mas na verdade nem precisaria, eu facilitei, né? Até para a gente encontrar, às vezes, o indireto livre, ele é complicado por isso, porque ele vem numa mistura. Então, você precisa prestar atenção para saber, certo? Olha, eu acabei respondendo. O texto da Yara é riquíssimo. Tem discurso indireto livre, narrador onisciente. Olha, a gente ainda vai falar dele ainda essa semana. E depois a gente pode até colocar para eles nas redes sociais para vocês verem o quanto esse texto é interessante de estudar, não é? Isso mesmo. Então, olha aí. Letra B, o trecho em negrito é exemplo de discurso indireto livre, né? É um primeiro exemplo aí para vocês, mas ainda vai aparecer em outros textos também, certo? Próximas questões. Então, o que significa a expressão Yara faz a egípcia? Ai, gente, falem agora no chat. Vamos ver se vocês sabem. Mais uma expressão que marca aí a questão da fala coloquial, hein? Do registro coloquial, tá? E é bem atual, não é? E a intertextualidade é estabelecida com quais textos? Vamos ver. O que eles conseguem? O que é, Yara? Olha, Caroline Ellen já pontuou aqui.
Caroline Ellen, acho que é Caroline. Quando você faz a egípcia, é quando você se faz de tonta. Tá. Muito bem, Dá uma Carol. ignorada, né? Finge demência. A Gabriele tá dizendo, se faz de sonsa. Mas aí a Giovana disse, é porque ela quer ignorar. Também vale. Sim, finge que não é com ela. Muito bem. A Maiara colocou, finge que não é com ela. É isso aí. Se fingiu de desentendida, se fez de sonsa. A Yasmin falando, isso mesmo. Isso. A Sabrina tá pedindo, falem mais devagar, mas é que a gente quer. Por causa do tempo, nós temos 3 minutinhos e mais um pouquinho só. Intertextualidade, vamos lá. A gente vai falar rápido, mas os slides estão aí, gente. Isso. O professor já tem isso em mãos. E a aula fica gravada também, não é, Dre? Isso, vamos lá, ó. Intertextualidade. O que eles colocaram? Faz com quais textos? Você, quando ouviu, você lembrou de quais textos? Então, o primeiro deles, já falaram a Yara. Lembraram da Ariel da Disney, né? Vários. Aí já tá uma intertextualidade aí mostrada, que é a Ariel mesmo, certo? Depois nós temos as músicas dos artistas, né? Que a nossa cantora aqui interpretou. Então, que foi a do Vando e a do Rick Renner. Além da referência também a Poseidon, deus dos mares, oceanos, tempestades, lagos e cavalos, segundo a mitologia grega. Mas eu esqueci de colocar uma aí. Qual, Deia? Deixa eu ler o comecinho. Porque já aqui. teve aluna que falou Poseidon dentro de uma lenda. Não Olha é aqui, ó. Porque é intertextualidade, gente. Tenho aqui, olha, no reflexo do espelho d'água, a perfeição estava... No reflexo do espelho d'água, a perfeição. Estava se sentindo linda. Pele, ok. Cabelo, ok. Verdade. Voz, ok. Eu não sei o nome, mas é um funk Se aí, vocês né? sabem qual que é o nome dessa música, Vocês não sei o que lá, sabem, ok? ok? Não, ok. E isso tem uma intertextualidade com essa música. Que E eu música é esqueci essa, de colocar, gente? eu lembrei e esqueci de novo. Vamos lá. Olha, tudo. Eles falaram que a música se chama Tudo Ok. Ah, então a música tá bom, é Tudo essa Ok? aí. E quem que canta essa música, gente? É um grupo, assim, meio novo. Bora lá, Tá. bora explicar pra eles que é lenda que vai acabar a aula. Vamos lá. Deia. Então, por meio de qual tema podemos estabelecer uma relação entre a Caixa de Pandora e a história oficial, a gente vai pular essa. A professora vai falar sobre esse texto ainda na próxima aula e a gente promete responder essa, tá? Sim, tá bom. Então, lenda, o aluno que perguntou, lenda, volta lá na lenda, por favor. É uma narrativa fictícia, fantasiosa, produto da imaginação e pertencente à tradição oral. Objetiva a explicar fatos misteriosos e ou sobrenaturais. Associa o real e o histórico ao irreal. Apresenta mudanças e versões diferentes ao longo do tempo. Está presente na cultura de todos os povos. Então, isso não é mérito do brasileiro, ou o brasileiro que acredita nisso não é um idiota, certo? É cultural isso, né? A gente precisa ter uma maturidade, às vezes, para encarar algumas coisas, né? Desculpem o idiota, mas é que às vezes foi a palavra que me veio, a primeira, desculpa. A partir dessa definição, o que se pretende explicar com a releitura à história oficial? Essas duas questões eu vou deixar para vocês para a próxima aula da professora. Tá? A gente vai fazer na sexta-feira, gente. Isso, e a gente responde isso. Guardem isso com vocês, ok? Então, nós ouvimos um podcast hoje, nós refletimos sobre a releitura comparando ao gênero mito e reforçamos os estudos sobre intertextualidade, ok? Além de ter trazido aí a questão do narrador onisciente, do discurso indireto livre, Sim. certo? Então, com base na releitura que acabou de ouvir, você fará a releitura do texto A Caixa de Pandora, utilizando os conhecimentos das últimas aulas e tudo o que há na sua bagagem cultural. Essa releitura deve estar de acordo com as condições de produção desse texto, certo? Então, quem escreveu, para quem, em que contexto? Vamos lá. Compartilhe no eu no CMSP. E o que você achou da aula de hoje? Até a próxima, e você vai ter aí o QR Code e Muito o link. bem, para colocar a avaliação da aula. Muito obrigada pela participação de vocês, alunos, professores e pais. Muito obrigada, um beijo para vocês e até quinta, certo? Obrigada, Mônica. Pela aula. Até mais, Beijo. gente. Beijo.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso,